aqui é a Maíra e a gente vai conversar sobre a nossa sexta viagem do turista literário. Se essa é a sua primeira viagem, o Diário de Bordo é um espaço para os assinantes explorarem um pouco mais os elementos da nossa malinha, como foi a nossa viagem, pra gente dividir um pouco das nossas experiências e como os itens sensoriais realçaram a nossa experiência de leitura. Todo mundo com passaporte carimbado, vamos falar então sobre a nossa viagem pro reino. O nosso livro do mês de novembro foi Nimona, da Noelle Stevenson. A gente colocou nas dicas do mês de novembro que esse seria um livro um pouco diferente. Isso é porque Nimona é um quadrinho. Foi a primeira vez que a gente fez isso no Turista e a gente quer saber se vocês gostaram desse tipo de experiência. É bacana que é uma leitura bem rapidinha, às vezes a gente não tá com muito tempo pra ler, então esse aqui é uma coisa que em 2 horinhas você consegue ler tudo. E eu gostei muito desse livro também porque ele é muito bem humorado. Bom, aqui a gente sabe que é a história da Nimona, né, uma personagem que ela consegue mudar de forma, e ela não só faz isso de maneira muito útil, como às vezes também muito engraçada, as coisas que ela se transforma é meio hilário. E a Nimona se candidata então pra ser ajudante do vilão Coração Negro. Ele tá lá bolando mais um plano infalível contra quem injustiçou ele. E aí, a contragosto, ele acaba aceitando a Nimona como aliada. Uma coisa legal também aqui na história é que eles misturam coisas modernas e tecnológicas, científicas, com coisas mais medievais. Então, quando a gente foi fazer a playlist, a gente tentou fazer essa mistura de momentos bem medievais, assim, de feira, né? Aquelas feiras medievais que tinham aquelas gaitas e flautas. E momentos bem Missão Impossível, assim, porque tem momentos de ação e invasão e eles saem pra roubar planos secretos no laboratório. Inclusive, tem um momento em que eles vão pra feira medieval. Tem até aqui uma feira de ciências, só que medieval, isso é muito legal. A gente começa a ter os primeiros vislumbres de quem realmente é a Nimona. Porque às vezes ela parece ser meio quase que um fenômeno, assim, algo que é incontrolável. Só que aí a gente vê que quando as coisas saem mesmo do controle, ela é mais frágil do que parece. Bom, então aqui sobre a feirinha, tem esse jornalzinho aqui que a Nimona mostra pra ele, falando sobre a feira de ciências. E a gente resolveu transformar esse jornal em um item real. Então se você for lendo com cuidado, tem várias manchetes na história que ela vão anunciando assim no jornal e a gente transformou em matérias de verdade. E a gente tentou assim manter o texto com um bom humor parecido com o do livro. Outra coisa que eu achei interessante também aqui é que nessa história nenhum personagem é bem o que ele parece. A gente tem então esse vilão, que na verdade é o mocinho, que é inimigo do vilão. O vilão mesmo é o Coração Negro, mas a gente tem então o Cavaleiro, que acaba sendo o inimigo do Coração Negro, que é o Ouro Pelvis. Mas aí com o desenrolar da história a gente vai entendendo mais por que eles estão antagonizando tanto assim. É muito bacana esse desenvolvimento. E aí nos momentos finais da história, o Coração Negro tem uma ideia bem old school, assim, tanto que a Nimona acaba zoando ele com isso, que é fazer uma maçã envenenada. Ele vai usar um tipo de raiz perigosa lá, que enfim, faz as pessoas passarem mal e tal. Então ele vai fazer essa maçã e a gente achou legal fazer aí uma maçã envenenada pra vocês. E virou esse aromatizador de maçã. E o aromatizador vem nessa embalagenzinha fofinha escrito Perigo de Encantamento. Aí vocês vão sentir o cheiro da maçã envenenada, mas também deixar a estante de vocês mais cheirosa. Se o aromatizador de vocês estiverem sumindo, gente, isso é normal, tá? Porque ele é feito realmente pro cheiro ficar no ar e aí pra isso ele precisa sublimar, né? Então uma hora o álcool vai sumindo e o cheirinho acaba. Mas a ideia é que vocês consigam, enquanto estão lendo, sentir esse cheiro aí da maçã envenenada. E eu acho que o que eu mais gosto nessa história é que ela fala muito sobre identidade, sobre encontrar alguém que te vê além do que o mundo julga que você é. E acho que também sobre se aceitar. Eu acho que o final do livro ele conclui muito bem isso. E pra celebrar então todas essas faces da Nimona, o nosso souvenir do mês foi o Moleskine, as faces de Nimona que você encontra, você pode, enquanto você estiver lendo, vendo várias formas que ela toma, alguns itens que estão na história. E a gente fez esse Moleskine sem pauta também, pra caso você tenha ficado inspirado a desenhar também, assim, já que é um livro de quadrinhos. E eu pessoalmente achei que ficou muito fofo. E bom, gente, foi isso. Essa foi a nossa viagem de novembro. A gente quer saber então o que vocês acharam, como é que foi essa viagem pra vocês. E a gente se vê no próximo Diário de Bordo. Uma boa leitura pra vocês e até mais. Tchau, tchau.